Então, amanhã, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra e a data marca a importância das discussões e ações para o combate ao racismo estrutural e à desigualdade social no país. E essa live vai abordar um dos aspectos das políticas afirmativas, que é a inclusão racial nas universidades. E os nossos convidados são 2 docentes da USP, ambos engajados em movimentos e grupos de estudos sobre o negro. Ricardo Alexino Ferreira, da Escola de Comunicação e Artes, Gislene Aparecida dos Santos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ela é também do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom, este ano faz 20 anos que surgiu a primeira ação para a inclusão de negros e pardos em uma universidade. Foi na UERJ, em 2001. 12 anos depois, em 2012, o Supremo Tribunal Federal aprovou a constitucionalidade das cotas raciais. E naquele mesmo ano foi criada uma lei federal, a Lei de Cotas. E essa lei, inclusive, ela serviu de modelo para muitas universidades estaduais, como a USP, por exemplo. Né? Soma-se a isso outras ações, como o ProUni, ReUni, SISU e Enem, que também colaboraram nesse processo, né, dessa política afirmativa. E 20 anos depois, o que se era majoritária, a presença de brancos nos bancos das universidades, no ensino superior como um todo, hoje esse cenário mudou. Né? Dados do IBGE mostram que o número de negros no ensino superior cresceu quase 400% entre 2010 e 2019. E na USP, esse percentual, no ano passado, era de 44%. Entre os autodeclarados negros, pardos e indígenas. Professora Alexine e professora Gislene, a gente pode dizer que a política de cotas foi bem sucedida? Eu vou começar dando a palavra para a professora Gislene, tá bom? E aí vocês vão trocando no bate-bola, tá? Perfeito. Pode seguir, professora, por favor. Olá, boa tarde, boa tarde a todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Espero que o som esteja com qualidade. Vocês ouçam. Tá bom? Vocês conseguem ouvir, Ângela? O seu som está muito ruim, professora. Eu coloco o fone, então, para melhorar um pouco. Você podia passar, então, para o professor Ricardo, que eu vou tentar Sim, aí depois colocar você entra, perfeito. Para verificar se melhora o som. Sua. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, a todas as pessoas que estão presentes, ouvindo. Ângela, muito obrigado pelo convite. Em relação à questão das cotas, né, assim, é inegável que houve um avanço. Então, das primeiras experiências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para cá, houve avanços, depois nós tivemos as experiências na Universidade Federal da Bahia, e em relação à USP, né, a USP foi a última universidade pública do país a adotar o sistema de cotas. Né? Então, assim, é uma característica da USP, ela aderir a avanços de maneira muito mais rápida, né? Como se ela esperasse que tudo se organizasse. Talvez é uma característica que a USP precise mudar. Mas, paradoxalmente, né, em relação a cotas dentro dos programas de pós-graduação, é interessante que aí a USP avançou bastante. Nós temos hoje o programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que no ano passado ofereceu 80% de suas vagas para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas apátridas, pessoas em situação de refúgio, pessoas trans e pessoas com deficiência. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a USP ela tem essa coisa tão lenta, né, como a implantação do sistema de cotas na graduação, de repente, ela dá um salto impressionante, como foi o caso desse programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, com 80% das suas vagas oferecidas ano passado. Né? Este ano ofereceu 50%. Então, assim, e é um programa de excelência, tem boa
conceituação no sistema CAPES, né? Hoje é inegável, né, que as políticas afirmativas são necessárias, e elas se tornam necessárias porque a questão do racismo ela foi explicitada. Eu acredito que quando o Supremo Tribunal Federal ele reconhece que os sistemas de cotas eles são legítimos, então com isso também vem uma mudança, né, porque muitos se apegavam ainda na Constituição brasileira, no seu primeiro sentido, né, de que somos todos iguais perante a lei, e o próprio Supremo Tribunal Federal ele traz a questão da equidade, né, um termo que os movimentos sociais já vinham utilizando. E a equidade parte do princípio, não somos todos iguais perante a lei, mas cabe à lei fazer com que todos os direitos sejam garantidos, né? Então, nós temos aí um processo de mudança, uma mudança de paradigma, né? E a partir do momento que você precisa falar sobre equidade, que você precisa falar que existem diferenças muito grandes, desconstrói também a ideia da meritocracia, que também era algo que vinha sendo falado, e neste governo de extrema-direita, que o tempo todo se coloca isso. Então, isso cria um grande incômodo, porque quando você fala das questões das desigualdades, no caso envolvendo aí o negro, você automaticamente é obrigado a falar do racismo, né? Ou falar do racismo, ou da homofobia, do sexismo, então expõe essas chagas sociais. E talvez o grande avanço que tivemos é que tudo isso se tornou agendamento na sociedade, né? Não só na sociedade, também como na comunicação. Gislene, você quer falar? Agora vocês me ouvem? Sim, muito bem. Que ótimo. Então, novamente, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Agradeço muito o convite, Ângela, para participar desse debate aqui com o colega Ricardo Lexino Ferreira. E eu também tenho uma posição bastante positiva em relação à lei de cotas. Nós temos algumas leis, né, não há somente a lei de cotas referentes ao ensino nas universidades, mas é sobre essa que nós estamos falando. E eu penso que se formos considerar esse histórico, tanto da luta pela implementação da lei de cotas, quanto também o sucesso que foi obtido em torno dos resultados, com o aumento de ingresso de estudantes negros e negras, também estudantes indígenas no grupo considerado PPI, e também da valorização, mesmo que ainda incipiente, da temática das relações étnico-raciais nas universidades, né? Então, a lei de cotas, ela traz consigo a população negra, a população indígena dentro das universidades, e a população também dos grupos economicamente vulneráveis, também toda uma gama de discussões e de temáticas que eram tratadas até então muito à distância. Então, eram aquelas pessoas que eram objetos das investigações. E agora não, são essas pessoas que se colocam como protagonistas e sujeitos das temáticas, das investigações, trazendo a sua visão e a sua perspectiva de mundo para as universidades públicas. Isso é essencial para mudar tanto a cultura da universidade, quanto mudar também a relação da universidade com a sociedade de um modo geral. Então, tudo isso, do meu ponto de vista, pode ser considerado um indicador de grande êxito na política de cotas, né? Então, não há como dizer que ela não tenha trazido avanços para a construção do conhecimento e para as universidades públicas, né? E há essa discussão agora de que ela será revisada com a perspectiva de poder, inclusive, ser anulada, mas isso é uma possibilidade extremamente, do meu ponto de vista, extremamente inviável, impossível, considerando todo o avanço que ela trouxe. Quer dizer, a nossa perspectiva é que ela seja sempre melhorada, e melhorada significa haver mais investimentos públicos para que essa política seja cada vez implementada com mais qualidade nos espaços de formação do saber, no investimento na pesquisa também de qualidade, para que os temas referentes à população negra, indígena, né, a população PPI ganhem mais vulto dentro das universidades, e também no campo de todas as ações, né, com mudança no cânone, com ações de investimento na área de pesquisa, internacionalização e também extensão. Então, melhorar sim,
né, para que ela funcione cada vez com mais qualidade, mas a perspectiva de que ela deixe de existir, pelo menos até que realmente a sociedade se torne uma sociedade equilibrada em termos das desigualdades, acho que é um cenário que nós não podemos contemplar. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta agora sobre os desafios, porque há gargalos ainda a serem superados, né? A questão do apoio da permanência da população, né? E também na questão do autodeclarado, que está gerando muito problema, inclusive dentro da USP. Eu gostaria que vocês falassem isso para mim, começando pelo professor Alexsino. Essa questão, geralmente, dentro do processo, né, paralelamente é criada a comissão de heteroidentificação. Realmente é muito difícil. Eu tenho uma frase do professor Juarez Xavier, que é da Unesp, e que eu acho muito interessante, né? A comissão de heteroidentificação, geralmente, ela não está ali para constatar a cor, o grupo ao que o indivíduo pertence. Ela existe para evitar a fraude, que pessoas não negras, né, possam assumir aquelas vagas. Porque, assim, a questão da heteroidentificação, ela traz também à tona a questão do colorismo e tudo mais. Né? E é muito difícil, realmente, você definir uma pessoa que sempre se julgou negra, né? Ela, de repente, ter a sua negritude ali negada dentro de uma comissão de heteroidentificação. Então, a comissão de heteroidentificação, muito mais do que ela fazer ali comprovação da identidade racial de uma pessoa, ela garantir a lisura do processo e garantir que pessoas não negras possam querer de maneira fraudulenta utilizar esse recurso de equidade social, né? Então, assim, eu já participei de várias comissões de heteroidentificação e realmente é difícil, mas com esse paradigma, né, nós não estamos ali para poder definir se o indivíduo é negro ou não. Nós estamos ali para garantir que esse sistema não vai ser fraudado por pessoas não negras. Então, a questão dos traços fenotípicos, por exemplo, né, eles são muito... eles podem ser mais evidentes quando a pessoa tem a cor da pele mais escura, mas ele pode ser um elemento complicador quando você tem aquilo que hoje é uma terminologia que é utilizada, eu nem gosto muito, mas quando você tem o indivíduo pardo, né? Então, assim, você vai dizer que o pardo ele não seria uma pessoa negra, né? Quais são os elementos que vão definir aí esse tipo de negritude? Então, a heteroidentificação, ela funcionaria da seguinte forma, assim, olha, não estamos ali para verificar a identidade racial da pessoa, mas para garantir que pessoas não negras, né, no caso pessoas brancas, possam de maneira fraudulenta utilizar esse instrumento de equidade social. Professora, qual a sua avaliação? Você nos perguntou sobre pontos a serem aprimorados, né? Eu penso que a lei de cotas, como é uma política dentro do escopo das políticas que vão gerar equidade, ela tem que, obviamente, investir muito, quer dizer, as instituições públicas devem investir muito para que haja, sim, uma inclusão plena, né, de todas essas pessoas que estão no escopo da lei. E essa inclusão plena significa garantir o acesso, garantir a permanência, garantir que esses estudantes, quando no seio da universidade, tenham acolhimento. Isso envolve criar um espaço no qual a diversidade, as questões de raça, etnia, né, de classe sejam discutidas, né, e que haja condições desses estudantes que chegam à universidade encontrarem um ambiente no qual eles possam se desenvolver academicamente com qualidade. Então, situações de bem-estar, de cuidado, em termos
também do que a gente tem discutido muito, chamado bastante saúde mental, quer dizer, um ambiente que possa acolher essas pessoas e não hostilizá-las, né? Então, esse é um elemento importante que nós começamos a discutir na USP agora, e eu creio que nas outras universidades públicas também seja um assunto fundamental, e também a questão da temática, da possibilidade de desenvolvimento dos temas, como eu já havia falado, que esse grupo de pessoas traz para a universidade. Isso significa investimento em novos temas de pesquisa, em novos temas para trabalhos de extensão também. Então, olhar para a formação acadêmica como um todo, envolvendo questões de ensino, né, de permanência, internacionalização, de formação científica. Então, nesse sentido, eu acredito que haja muito a ser feito ainda para que esses estudantes que ingressam na universidade tenham condições de uma formação plena como aqueles grupos que a universidade tradicionalmente recebia antes da lei de cotas. Com relação à questão das fraudes, eu penso que eu tento fazer um olhar para a política a partir da ótica das políticas públicas. Todas as políticas precisam ser avaliadas no sentido de serem melhoradas, né? Então, faz parte do ciclo de políticas públicas essa avaliação. Olhar onde há problemas, melhorar, corrigir, dialogar com a comunidade para termos mais elementos que nos deem informações suficientes para reflexão e para alteração daquilo que mereça ser alterado. No caso das políticas de ingresso, nós nos deparamos com essa discussão, né, quem é negro, quem não é. Eu penso que esse seja um falso problema, porque a política ela não foi colocada com o objetivo de questionar a maneira como as pessoas se identificam, se auto-identificam. Ela foi criada para pensar exatamente na inclusão de um grupo vulnerável, classificado socialmente de uma determinada forma que gera essa vulnerabilidade. Então, nos cabe, como pessoas, para quem está na gestão da política, cuidar para que ela seja implementada da maneira correta, para que o ingresso seja desse grupo social que é classificado pela sociedade de um modo tal que gera vulnerabilidade. Então, não tem a ver com a forma como cada um pensa assim. Tem a ver com a forma como a sociedade classifica essas pessoas. Então, quando se coloca essa discussão, não, mas eu me identifico como branco, ou como preto, ou como parda, é uma questão de fórum íntimo e as pessoas podem se identificar da maneira como bem entenderem, acho que é um direito a isso, mas o que está em jogo na política, essas pessoas são classificadas socialmente de um modo que gere vulnerabilidade. É essa pergunta que tem que ser respondida. Então, a forma de ingresso ela tem que ser monitorada, avaliada, como todas as políticas têm. Qualquer política social, qualquer política tem uma avaliação. Então, é verificar se a pessoa comprova a renda, se a pessoa tem os documentos. No caso da lei de cotas, da política de ingresso, eu penso que seja a mesma coisa. Quer dizer, quais os indicadores que essa pessoa apresenta, que a qualifica, né, para que demonstre que ela é socialmente classificada dentro dos grupos vulneráveis para os quais a política foi construída, né? Então, eu penso que esse cuidado tem que ser aprimorado em algumas universidades. Acho que a USP está se deparando agora com essa questão, com esse problema. Outras universidades já resolveram essa questão por meio de outros mecanismos, mas é um tema delicado no Brasil. Acho que é uma discussão que a gente sempre tem de fazer. Mas, para mim, pensando como políticas públicas, a questão me parece bastante simples, né, em termos de mecanismos. É uma política, é necessário cuidar para que ela seja bem implementada. Ela trata da questão de vulnerabilidade, da maneira como a sociedade classifica alguns grupos. Temos que verificar se os grupos que estão entrando são aqueles que são socialmente classificados dessa forma que a política tenta corrigir, reparar e remediar. Inclusive, assim, é bom observar que a Unesp e a Unicamp, né, elas evoluíram muito na questão, né, das comissões de heteroidentificação. A USP, apesar de termos excelentes especialistas, né, excelentes doutores dentro desse campo, mas por uma questão de política administrativa, né, agora que ela está colocando isso como um elemento importante, né, mas as comissões de heteroidentificação que têm se formado dentro da universidade conseguem contornar muito bem essas questões, né? Então, assim, hoje a entrada pelos sistemas de cotas raciais
ou de outros tipos de cotas, assim, está cada vez mais aprimorado. O que a gente precisa agora ver, que é o próximo passo, é a questão da permanência. Né? Então, isso é o elemento mais importante, e eu acho que isso a USP tem falhado ainda muito. Né? Como garantir que esse estudante que entrou pelos sistemas de cotas, ele vai permanecer no sistema? Porque um outro elemento também, que muitas vezes aqueles que eram contra o sistema de cotas colocavam, era que esse aluno ele precisaria ser preparado, porque ele não estaria no nível dos outros. Né? E isso, no decorrer do processo, foi se mostrando uma preocupação falaciosa. Né? Eu tenho alunos que entraram no sistema de cotas, sejam cotas sociais ou cotas raciais, e que são excelentes alunos, não deixam nada a dever. Mesmo porque, se a gente for olhar o sistema de cotas, né, as pessoas acham que é mais fácil entrar, não, acaba tendo um número tão grande de alunos que a nota de corte também se torna muito alta. Né? Então, assim, o sistema de cotas não traz um aluno não preparado. Tá? Mas o que pode acontecer é que esse aluno, por questões de não conseguir se manter dentro da universidade, por questão de alimentação, de moradia, ele pode ter o seu desenvolvimento escolar prejudicado e talvez nem conseguir, porque às vezes ele vai ter que trabalhar o dia inteiro ou coisa assim para conseguir fazer aquele curso. Né? E eu acredito que, no caso da USP, é necessário que a universidade ela veja que os programas sociais que ela mantém não são assistencialismo. Né? Devem fazer parte de uma política de ciências aplicadas. Né? Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, uma pró-reitoria de cultura e extensão, ela não está ali para ser um marketing da universidade frente ao restante da sociedade. É ciência aplicada. Né? Então, assim, aquilo que está sendo desenvolvido como conhecimento, é ciência aplicada. Então, a parte social da USP ela não deve ver como assistencialismo, ela deve ser como aplicação, né, como projetos que vai garantir formação de novos pesquisadores, novos profissionais. Né? E eu acredito que a USP precisa pensar nesse sentido, dela constituir mais bolsas, garantir permanência, criar moradias estudantis de fato que funcionem, né? Garantir alimentação. Então, assim, essa que é a grande questão hoje em relação à pós-aplicação das cotas raciais. Eu queria fazer uma pergunta. Diversos estudos sobre evasão acabaram com o argumento, como você acabou de falar, né, que os cotistas não conseguem acompanhar o curso. Isso já está mais do que claro. No entanto, a gente ainda tem uma distribuição desigual de negros nos cursos, de alguns cursos, exemplos de engenharia, matemática, que exigem habilidades específicas. O que vocês consideram importante para mudar esse rumo? Porque a área de matemática, engenharia, essas áreas mais hard, elas são muito importantes para o desenvolvimento do país em termos de inovação, né? E é a área que tem ainda menos negros. Vocês acham que isso é um problema só de raiz do ensino básico ou é algo que pode ser contornado no ingresso, né? No estímulo ao ingresso a essas áreas? Gislene? Eu penso, eu queria voltar um pouquinho atrás, né, só dizendo que eu tenho um pouquinho de divergência, acho que eu não sei se o som ainda está ruim, para mim tem um retorno aqui que não está muito bom, mas espero que vocês estejam ouvindo bem. Eu tenho um pouquinho de resistência com relação ao termo de comissões de heteroidentificação, eu não gosto muito dessa designação. Exatamente por isso, quer dizer, não é uma comissão que vai te identificar, dizer quem você é uma comissão que vai verificar exatamente como outras políticas, se o que é definido pela política está acontecendo, ou seja, fazer a inclusão das pessoas classificadas socialmente
como vulneráveis de acordo com os critérios que a lei determina, né? Então, uma classificação social, não é uma identificação do indivíduo, né? Acho que isso é importante sempre frisar. Com relação aos grupos e às áreas, essa é uma dificuldade muito grande. Nós temos agora uma discussão muito legal, eu vou falar sobre um outro lado, que é a discussão, por exemplo, das mulheres nas ciências, né? Então, nós temos a discussão das mulheres, temos as discussões dos negros e as discussões dos indígenas também, né? No Brasil, na USP, também, mas acho que em várias universidades do país. Quer dizer, o que acontece, quais são os impedimentos e as barreiras sociais que esses grupos encontram para que eles façam, em algum momento, a escolha, né, por investir em uma área ou outra. Quer dizer, é uma questão individual, é uma questão da formação anterior, é uma questão do acesso, quer dizer, o que está em jogo. O que nós percebemos é que são vários elementos que se sobrepõem na definição de que destino as pessoas poderão dar às suas carreiras, né? No caso das mulheres, por exemplo, eu acho que é algo que acontece também com as pessoas negras, na formação durante o ensino médio, muitas vezes as pessoas já são levadas a acreditar que elas não têm ou habilidade, ou qualificações, ou talento, ou que elas não vão dar certo em algumas áreas. Então, tem um trabalho que até o Instituto de Estudos Avançados faz muito isso, a professora Roseli, que é a vice-diretora, ela tem um investimento muito grande nessa área das ciências, né? Que é para fazer com que as meninas no ensino médio, elas se descubram como cientistas, como potenciais cientistas, né? Eu creio que, com relação às pessoas negras, acontece exatamente a mesma coisa, talvez com um grau aumentado, que há outras intersecções, né? Para dizer, olha, aqui, né, nas nossas escolas, nós sabemos que há uma série de problemas, né? Vocês, pessoas negras, vocês indígenas, vocês mulheres, têm potencial para fazerem, né, para se desenvolverem nas áreas do jeito como quiserem. É óbvio que há barreiras, mas não dizer o contrário, vocês não podem, né? Dizer, não, sim, podem ser mulheres cientistas, podem ser negros cientistas, podem ser negros engenheiros. Então, essa é uma questão que eu creio que comece lá atrás, na formação do ensino, da educação básica, não necessariamente associada somente ao que eles aprendem, se aprendem melhor matemática ou não, se a escola é boa, se os professores são legais ou não são legais em termos de formação, que é uma discussão séria também, nós sabemos no Brasil, como é que as escolas públicas têm dificuldade em formar tão bem quanto algumas escolas particulares e privadas, mas tem essa questão também do estímulo. Eu fico pensando o que deve fazer uma pessoa escolher uma área ou outra a partir daquilo que a sociedade também diz a ela como competência. Às vezes as escolas dizem a elas como competência. Então, nós temos que olhar, acho que para todo um percurso que começa antes do vestibular, né? O vestibular acho que é o momento. Aí você tem toda a questão do preparo, de onde a pessoa veio, se ela veio de uma escola que vai ensinar melhor algumas habilidades ou outras, e também a questão do próprio espaço acadêmico. Quer dizer, são áreas, na USP, por exemplo, nós sabemos que talvez tenha um pouco de necessidade de aprender a acolher melhor alguns grupos sociais também, né? Então, são áreas, por exemplo, as engenharias que se enxergam como áreas masculinas, né? Então, é isso. Quando chega uma mulher, tem muita dificuldade também, né? Então, mulher negra deve ter muito mais. Então, é pensar em todo esse processo. A solução não é fácil. Acho que não é olhar somente para o momento do vestibular, do Enem, do SISU, mas olhar para o que vem antes, do que há depois também, né, nas barreiras que a própria universidade coloca, e tentar pensar que há necessidade de um investimento de políticas públicas em todas essas áreas de formação, para que a gente tenha um aumento significativo de pessoas, mulheres, negras e negros, né, em todas as áreas do saber, de acordo com as suas potencialidades e os seus desejos e interesses também. Nosso tempo está correndo, né? Eu sei que vocês estão com a agenda apertada, mas eu quero fazer uma outra pergunta. E no ano que vem, 2022, a lei de cotas vai ser novamente apreciada pelo Congresso Nacional. Ela poderá ser mantida, revisada ou encerrada. Tendo como perspectiva a manutenção dela, né, por causa do quanto ela vem sendo bem sucedida, eu gostaria que vocês comentassem quais pontos da lei vocês consideram importante a revisão. Olha, dá até arrepios isso, né? Porque pelo Congresso que nós temos,
por esse legislativo, por esse executivo, né, que nós temos hoje, né, principalmente em nível aí federal, é assustador, né? Tudo que vai tocar em relação à educação, em relação à inclusão, a gente sabe que nós temos um Congresso muito conservador, né? Muito atrelado a interesses empresariais, a interesses neoliberais, né? Então, assim, é meio assustador saber que esse tipo de gente vai estar avaliando, vai analisar, né, todo esse processo. Então, assim, eu não sei o que vai, realmente eu não sei o que vai sair, tá, em relação a isso, porque o que a gente tem visto, né, é o sequestro de direitos, né, até de direitos humanos, né, que a gente tem visto em níveis absurdos e oficiais, né, vindo da estrutura política, né? Então, assim, num país em que se visa muito, né? A meritocracia, ela é o tempo todo toda falada, é colocado nas costas do indivíduo a responsabilidade do sucesso dele ou não, né? E isso também, eu, enquanto jornalista, enquanto da área de comunicação, né, eu vejo até mesmo a própria imprensa utilizando isso. Então, a pessoa está ali vendendo brigadeiro de porta em porta e é chamado de empreendedor, né? Então, assim, o desemprego, a precarização do trabalho e tudo mais é romantizada dessa forma, colocada dessa forma. Então, se os movimentos sociais não se unirem e partirem para cima, esperarem que eles vão apontar, eles vão tirar os direitos. Né? E outro fenômeno que eu tenho percebido muito, né, é interessante que, a partir do momento que as políticas afirmativas começam a ser implementadas, né, pegando aí a questão das universidades, né, é impressionante como se começa a sucatear essas instituições. Só para a gente ter uma ideia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou que não tem condições de iniciar suas atividades no próximo ano, por falta de verbas, né? Então, assim, a gente vê mesmo as estaduais paulistas, né, em crise econômica, tentaram fazer cortes, né, das universidades estaduais paulistas, tentaram fazer cortes na FAPESP. Então, assim, quando se vê a aplicação das políticas afirmativas, né, vem um movimento que começa a retirar verbas dessas instituições. É muito semelhante no passado que nós tínhamos aí aquelas escolas públicas, geralmente do ensino fundamental e também do ensino médio, os colégios, né, públicos, que eles eram de altíssima qualidade, um vestibular muito difícil para poder entrar, e é interessante, quando eles se tornam com um cunho mais social, mais de inclusão, se começou um sucateamento dessas instituições, né? E aqueles que podiam pagar, que eram considerados ricos, eles começam a migrar para os colégios particulares. E aí o que fica é uma terra arrasada, né? Que até hoje está tentando se reerguer, que seriam aí as escolas públicas, né? De ensino médio e de ensino fundamental. Então, a gente percebe que isso está acontecendo também, principalmente em relação às federais, né? Então, é possível fazer esse tipo de link. Então, assim, é necessário ver que as nossas elites, elas são cruéis, egoístas, elas se incomodam se as pessoas têm o que comer, se estão comendo carne, camarão ou qualquer coisa, elas se sentem incomodadas se esse pobre está viajando de avião, e se sentem muito, mas muito incomodadas se indivíduos com baixa renda estão conseguindo adentrar as universidades públicas, né? Então elas se sentem totalmente incomodadas. Então, e é uma questão que, se a gente pegar na segunda metade do século XIX, esse discurso está muito presente, e ele continua muito presente ainda nesse século XXI. Exatamente. Professora? Eu concordo que a mudança da lei, né, eu não consigo colocar no cenário, na minha perspectiva, ela deixar de existir, né? Eu acho que é algo que eu prefiro, assim, óbvio que a gente tem que pensar, porque nós sabemos, eu concordo com a avaliação do Ricardo com relação ao nosso Congresso, nós sabemos como funciona, mas
pensar em como contribuir a partir, sim, da ação muito forte, muito dura da sociedade civil, dos movimentos sociais, para que façam com que o Congresso, nessa temática e outras, né, mas infelizmente nós sabemos que nem sempre funciona de acordo com o que a sociedade demanda, que enxergue o quanto essa política ela é benéfica para a sociedade. Eu acho que uma das coisas que talvez prejudique a compreensão fora da elite, né, que a elite nós sabemos, concordo com tudo que o Ricardo disse, é a sociedade compreender que as políticas de ação afirmativa, elas não são caridade e elas não são benefício para um grupo social que de repente passará a ter privilégios. Elas contribuem para que a sociedade, de um modo geral, funcione melhor. É por isso que foram criadas. Elas não foram criadas por pessoas bondosas que queriam, olha, eu vou fazer uma generosidade com um grupo de mulheres, um grupo de negros, um grupo de indígenas. É que elas fazem com que a sociedade se mantenha equilibrada de um modo tal que evite um caos, né? Um caos da rebelião, um caos das guerras. Então, elas têm uma finalidade dentro da lógica liberal, não é uma coisa assim absurda, né? Eu nunca consigo entender quando as pessoas falam que as cotas têm a ver com coisas extremamente de extrema esquerda, não sei. É uma lógica liberal de fazer com que a sociedade funcione de maneira equilibrada. Então, as pessoas precisariam compreender o sentido das cotas para beneficiar a sociedade brasileira e partir em defesa delas. Eu sei que isso é pedir demais para alguns grupos, né? Os movimentos sociais negros fazem isso desde sempre, com bastante empenho, mas acho que seria muito importante também que nós conseguíssemos falar um pouco a partir desse lugar, né, de que não é para as pessoas negras por caridade, é para a sociedade brasileira, obviamente por nosso mérito também, mas para a sociedade brasileira funcionar melhor, né? E óbvio que nossa resistência é exatamente essa que o Ricardo apontou muito bem, que nós temos que lidar com uma elite e com uma classe média muito conservadora em termos de compreender direitos sociais, de compreender direitos, de compreender equidade, que enxerga todos os direitos como privilégios delas próprias, então eu tenho, ninguém mais precisará ter, e aí esse debate com essa parte da sociedade que está muito bem representada no Congresso, nas esferas de construção das leis, é uma luta muito árdua, né? Então é uma luta que sempre tivemos e continuaremos a ter, espero que sensibilizando as pessoas para a manutenção e melhoria da política de ações afirmativas e da lei de cotas, né? Eu não quero imaginar um cenário diferente desse, que seria catastrófico para o Brasil, não só para nós, pessoas negras, mas para o país de um modo geral. Na época que o Supremo Tribunal Federal analisou a lei de cotas, choviam liminares no país contra. Ouviam, porque já vinha, desde a UERJ já vinha sendo implantado, né? Isoladamente, sem o respaldo de uma lei específica. Então, provavelmente, o ano que vem, o movimento tem que se preparar muito, a sociedade como um todo, porque não é só o movimento negro, mas a sociedade como um todo tem que perceber e ajudar a conduzir, a fazer uma pressão para que isso se mantenha, né? Inclusive, Ângela, eu acho que é necessário também falar da questão de cotas, né, nos serviços públicos, né, que seriam aí um outro ponto, né, porque a desigualdade é muito grande. Assim, saiu uma pesquisa, essa pesquisa foi desenvolvida dentro da USP por uma doutoranda que constatou que de 6 mil professores que a universidade tem, 120 são negros, né? Então, é uma proporção assim absurda, né? Quando você vai ver. Então, a USP ainda é uma universidade muito branca, né? Então, assim, e isso precisa ser revisto. E quando a gente está falando de cotas, é interessante que logo se pensa as cotas raciais, né? Mas se a gente for pegar no decorrer da história, principalmente já no final do século XIX, quando começam as correntes migratórias europeias, né, italianos que começam a vir para o Brasil, foi criado um sistema de cotas para eles, né, de terras, de sementes, uma série de benefícios que esses grupos tiveram. E quando a gente vê, por exemplo, uma USP tão branca, é um sistema também de cotas para brancos, né? Que durante todo o decorrer da história da universidade ou de outras universidades de excelência sempre estiveram presentes e nunca foram questionados.
né? Então, é necessário que a gente veja, nesse sentido, que o Brasil possui um sistema de cotas, sim, para pessoas brancas, né? Para aquelas que têm o privilégio da branquitude. Então, assim, o sistema de cotas está aí. Mas quando se fala que esse sistema ele não pode ser só para brancos, ele tem que se estender também para não brancos, aí se cria uma revolta muito grande. E o Brasil, ele tem o sistema de cotas, só que tem que para um único grupo, que seria o grupo branco, e que tem o privilégio da branquitude. Uhum, uhum. Professores, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Eu sei que vocês dobraram as suas agendas para poder participar conosco hoje. E queria finalizar dizendo que nós torcemos o ICB, a diretoria do ICB e o ICB como um todo, eu tenho certeza, que a desigualdade racial, que o racismo estrutural seja rapidamente uma página enterrada na nossa história. Porque é ainda uma barbárie, como foi a escravidão. É. E é o que a gente torce, e dentro das medidas que eu tenho certeza que o ICB pode ajudar, eu não tenho dúvida que eles têm essa disposição para isso. Perfeito. Quero agradecer muito, uma boa tarde e parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês são a voz, né, que precisa, que vai precisar o ano que vem, mais ainda. Exato. Eu quero agradecer. Agradecer muito pelo convite, pela acolhida também, né, da temática. É fundamental ter apoios e apoiadoras e apoiadores. Então, muito grata pela discussão e vamos compor juntas e juntos, porque vamos precisar de todas as pessoas da sociedade civil, das universidades, que tenham consciência do problema, como você bem falou, para nos ajudar nessa luta de 2022. Muito obrigada. Obrigada a nós. Bom, nós vamos... Oi, professor, você queria falar algo mais? Não, eu quero agradecer, Ângela, quero agradecer a sua atenção, agradecer o convite, agradecer também ao ICB por esse debate. Imagine. Bom, a gente encerra por aqui. Eu só quero lembrar que essa live vai estar disponível no Instagram e também no canal do YouTube do ICB. E até a próxima e parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês.